Olá pessoal, vamos continuar a nossa disciplina de técnica de programação. Hoje a gente vai ver um assunto chamado estrutura de seleção, tá? Então eu vou te apresentar o objetivo da aula e aí depois a gente começa a falar sobre estrutura de seleção. Aí a gente vai comentar sobre as estruturas simples, as estruturas compostas, encadeadas de múltipla escolha. Bem, qual é o objetivo dessa aula? Primeiro, a gente precisa conhecer o conceito de estrutura de seleção, tá? Depois a gente precisa conhecer as estruturas de seleção, quais são elas, como a gente vai codificar com elas e saber aplicar, né, as estruturas de seleção utilizando uma linguagem de programação. Além do pseudocódigo também, né? Bem, o que são estruturas de seleção? Quando a gente ouve falar da palavra seleção, o que vem à mente? A primeira coisa que a gente pensa é em selecionar alguma coisa, né? É algo como se fosse um filtro, né? Escolher algo. Isso seria a seleção. E a gente vai ver que durante a nossa codificação, a gente vai estar criando estruturas que vão fazer justamente esse tipo de filtro, né? Vão ser estruturas que vão selecionar uma determinada ação para ser executada ou não. A estrutura de seleção é uma estrutura de controle de fluxo, executando um ou vários comandos se a condição testada for verdadeira, executando um ou vários comandos se a condição testada for verdadeira, e em alguns casos, executando um ou vários comandos se for falsa. Olha só, o autor falou o seguinte aqui: uma estrutura de controle de fluxo, ela é uma estrutura de controlar o fluxo do algoritmo, porque até agora os nossos algoritmos eles começavam, aí eles seguiam a sequência de passos que a gente tinha determinado e ele ia até o final direto, né? Então, todas as linhas que a gente estava codificando, elas eram executadas. Então agora a gente vai criar uma estrutura que vai determinar qual vai ser o fluxo do algoritmo, por onde ele vai passar para poder executar as instruções. Então a gente, a partir de agora, com essa uma ferramenta, digamos assim, que a gente vai utilizar, essa ferramenta chamada estrutura de seleção, a gente vai poder determinar, por exemplo, se o algoritmo vai para a direita ou se ele vai para a esquerda, se ele vai executar ou não uma determinada linha que está lá escrita, certo? Então a gente vai começar a criar o fluxo, o caminho por onde o algoritmo deve passar, tá? É isso que ele fala com relação à estrutura de controle de fluxo. Ela vai controlar o fluxo de execução. E aí vai executar um ou vários comandos se a condição for verdadeira, ou se for falsa, ela vai também executar um ou vários comandos. Bem, mas como é que isso tudo funciona, né? Consegui ter uma noção de que a partir de agora a gente vai criar um filtro durante a execução do algoritmo, né? A gente vai determinar por onde o algoritmo vai passar. Mas como é que isso funciona? Aqui tem o conceito de ascensão e campos também com relação à estrutura de seleção. De forma geral, os autores dizem que a estrutura de seleção é um determinado comando, tá? Na prática, né? É um comando que só será executado se a condição for verdadeira. Então a gente vai ver que a gente vai ter um comando, a gente vai passar o comando para a máquina. Esse comando vai checar uma condição. Se essa condição for verdadeira, aí ele executa. Se não, ele não faz. Tá, aí olha só. Quem lembra o que é esse negocinho aqui que a mocinha está pensando aqui? Ó? Isso aqui parece uma calculadora, né? Mas como é o funcionamento disso? Como é o funcionamento de uma calculadora? Dá uma pausa no vídeo aí e pensa como é que é o funcionamento da calculadora. Agora que tu já deve ter pensado como é, né? Voltaste já do pausa. O funcionamento da calculadora, ela funciona de acordo com o algoritmo, certo? Aí olha só. Qual seria o algoritmo para se utilizar uma calculadora simples? Então pensa que tu tens aquela calculadora que antigamente o pessoal usava muito, né? Agora está tudo no celular. Mas imagina que então tu vai fazer compras, tá?
E aí lá tu pega a tua calculadora para começar a fazer umas contas. Qual é o algoritmo que tu utilizas para poder fazer uma operação lá na calculadora? Vamos considerar que essa calculadora é de mão aqui, tá? Aí, beleza, o que a pessoa faz? Primeiro ela tem que ligar a calculadora, né? Aperta o botão ligar, se for no caso de um aplicativo, ele tem que acionar o aplicativo, beleza. Ligou a calculadora, ok. E agora, o que tem que fazer? Tem que digitar o primeiro valor, né? Então, digita o primeiro valor, que vai fazer parte da operação. Depois de ter ligado, já digitado o primeiro valor, eu tenho que escolher qual é a operação aritmética que eu vou utilizar, né? Se for uma soma, se for multiplicação, se for subtração ou se vai ser uma divisão. Ok. Se for uma soma, eu tenho que usar um operador de mais, né? De soma. Se for multiplicação, vou utilizar o operador da multiplicação. Se for uma subtração, vou usar o operador da subtração. Se for uma divisão, vou usar o operador da divisão. Então nota que dependendo da situação, vai ou não utilizar um operador. Não vai ter uma situação, né, para fazer uma operação simples na calculadora, tu não vais ao mesmo tempo digitar o mais, o vezes, o menos e o dividir. Não. Vai depender do que tu vai estar utilizando naquele momento. Se for uma operação de soma, aí tu vais já digitar o primeiro valor, né? Aí a próxima passo é digitar o mais e depois viria para cá para digitar o segundo valor. Aí depois viria apertar a igualdade e ver o resultado na tela. Agora, se for uma operação de subtração, já tem um valor lá, aperta o sinal de subtração, digita o próximo valor e aperta a igualdade e ver o resultado na tela. Então, observa que nesse caso, se der verdadeiro aqui, se a operação que tu queres fazer for soma, então tu vai utilizar esse operador e aí daqui o teu algoritmo vai fazer um salto, vai sair dessa linha aqui, vai fazer um salto para cá para digitar o segundo valor. Não vai ser necessário tu executar essa aqui, do operador vezes, nem da subtração nem da divisão. Por quê? Porque tu queres só fazer uma soma. Então, se é uma soma, aí tu utiliza esse operador e vai para o próximo passo, que é digitar o próximo valor. Se for uma multiplicação, tu utiliza esse operador e passa para a próxima linha de execução, que seria digitar o próximo valor. Então, aí no caso da multiplicação, né, essa aqui não teria sido executada e nem essas outras aqui. Então, notem que agora os nossos algoritmos eles não vão ser simplesmente uma sequência direta, né? Vai ter condições no meio do caminho. E aí só vai executar as ações onde a condição for verdadeira. Então, se a condição for verdadeira, ele executa aquele trecho que está abaixo da condição. Se a condição for falsa, ele não chega a executar ela, ok? Eu vou fazer uma pausa no vídeo aqui para não ficar tão longo e aí na volta a gente comenta mais um exemplo da estrutura de seleção.